Você que é pregador, pregadora ou aspirante a isso e nunca consegue entender quando falam sobre tipos de esboço mais usados, eu vou te ajudar nesse vídeo a entender cada um dos principais tipos de esboço. Eu reuni os 5 principais, que eu considero principais e que a maioria das pessoas também consideram, reuni num único documento para que você possa entender e também possa, cada vez que você precisar consultar para entender ou explicar a diferenciação de cada um deles, você ter esse material para te auxiliar. Então, tipos de esboço mais usado. É importante destacar que quando a gente fala sobre tipos de esboço, é importante entender o que é um esboço. Tá? Então, a definição mais clara que eu pude chegar sobre esboço é que ele é um documento estruturado e organizado que delineia o conteúdo de uma mensagem baseada nas Escrituras. Ele serve para guiar o pregador de maneira que ele possa construir uma mensagem baseada no texto bíblico e que seja uma mensagem lógica e progressiva, ou seja, o objetivo é que ele consiga acompanhar o desenvolvimento natural de um texto bíblico, podendo seguir a sua sequência e em cada uma de suas partes ele poder fazer a abordagem corretamente daquilo que ele está expressando. Então, o esboço tem o objetivo de ser uma ferramenta que auxilia o pregador. E, portanto, o esboço não é a mensagem, ele é o mapa da mensagem, ele é o guia da mensagem, ele é o que ajuda o pregador a se orientar na mensagem. E como você vê aqui, os 5 principais tipos de esboço são o esboço temático, o textual, o expositivo, o narrativo e o dedutivo. Okay? Tendo dito isso, a gente pode então partir para o entendimento de cada um deles. Por isso que eu disse para você anteriormente que eu consegui reunir num único documento, como você pode ver aqui, a definição de cada um desses tipos de esboço para que você possa guardar esse material e sempre que você tiver uma confusão sobre como se define ou qual a definição de cada um desses tipos de esboço, ou qual o seu significado, você poder consultar esse material e ser orientado e guiado por ele para ter esse entendimento e também construir a sua mensagem da maneira mais correta possível, tá? Então a gente tem aqui, como eu disse mais uma vez, o esboço temático, o esboço textual, o esboço expositivo, o esboço narrativo e o esboço dedutivo, com cada uma de suas definições, ok? Então vamos à primeira aí para você já guardar na mente. Lembrando sempre, como eu coloquei aqui, ó, existem diferentes tipos de esboço que podem ser utilizados na preparação de uma pregação da Bíblia. Alguns dos principais são esses que eu acabei de apresentar para você. Então vamos à definição do primeiro tipo de esboço que eu coloquei na sequência, e não estou dizendo aqui que um seja mais importante do que o outro, tá bom? Há quem considere que o esboço expositivo é o mais importante de todos, por conta da definição que a gente vai ler daqui a pouquinho nele. Mas vamos começar aqui pela sequência, o esboço temático, tá? Nesse tipo de esboço, o pregador escolhe um tema ou tópico específico das Escrituras e busca reunir passagens bíblicas relacionadas a esse tema. O esboço é organizado em torno dessas passagens, destacando os principais pontos e mensagens relacionadas ao tema escolhido. Então, num esboço temático, você vai escolher um tópico específico das Escrituras, por exemplo, você vai falar, por exemplo, sobre Jesus. E aí você vai buscar todos os textos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, que vão falar sobre Jesus. Você pode começar, por exemplo, com a sua vida pré-humanidade, ou seja, o Cristo pré-existente, e aí como a palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, você pode ir num desenvolvimento e fazer o paralelo de Jesus como a arca, isso falando tipologicamente, que salva Noé e sua família, e depois sobre o lenho que é lançado na água por Moisés para salvar o povo, tornando as águas de Mara águas doces, e assim por diante, trazendo vários textos do Antigo Testamento que se relacionam à pessoa de Jesus. Então você tem um tema que é sobre Jesus, e você então reúne versículos ou passagens bíblicas que se relacionam a esse tema principal e constrói a sua mensagem. Isso é um esboço temático. Aí a gente tem o esboço textual. Tá? Nesse tipo de esboço, o pregador seleciona uma passagem bíblica específica como base para a pregação. O esboço é seguido de acordo com a sequência, isso é muito importante, sequência de versículos ou seções da passagem, seguindo a ordem do texto bíblico. Cada parte do texto é acompanhada e explicada, revelando seus significados e aplicações aos ouvintes. Então, esse textual talvez seja o mais fácil de compreender, que é quando você tem um texto, por exemplo, uma parábola curta, e você segue
aquela parábola, lendo cada versículo, explicando cada versículo e aplicando para os ouvintes cada um daqueles versículos. Então, essa é a definição do esboço textual. E aí, bem parecido com ele, por isso a gente precisa depois fazer essa diferenciação, é o esboço temático, o mais famoso de todos, né? O esboço, desculpa, expositivo, o mais famoso de todos. Olha só que interessante. Nesse tipo de esboço, este tipo de esboço é semelhante ao textual, tá vendo? É semelhante ao que a gente viu um pouco mais acima, ok? Vou até deixar assim. Mas nele, o pregador escolhe uma seção mais longa, olha que importante isso aqui, mais longa da Bíblia, como um capítulo inteiro ou um livro inteiro. O pregador estuda o contexto, a estrutura e o propósito do livro ou seção, e desenvolve um esboço que segue a sequência de passagens e capítulos. Esse tipo de esboço busca transmitir uma compreensão abrangente do texto bíblico e seus ensinamentos. Então aqui aparece a diferenciação entre esses dois tipos de esboço. No expositivo, então você tem, por exemplo, aquelas pregações onde no começo do mês o pastor define que todas as terças-feiras, por exemplo, daquele mês, ele vai pregar sobre um capítulo de Filipenses, né? Escolheu o livro inteiro de Filipenses e ele vai pregar sobre um capítulo. E imagine ali que então você tenha 5 terças-feiras, e aí na primeira ele vai fazer uma introdução geral sobre o livro, e depois a cada terça-feira seguinte ele traz um capítulo. Então essa é uma pregação expositiva, e muita gente acaba confundindo com a pregação textual. Por quê? Porque a pessoa acha que expositivo é qualquer trecho. Então um trecho curto para ela é uma pregação expositiva, e esse é um outro sentido de explicar a expressão expositiva. Porque de certa forma de entender, há dois significados para a expressão expositiva. Ela tanto é a maneira de expor qualquer um dos tipos de esboço, ou seja, quando você está falando algo, você está fazendo uma exposição, seja o que for. Por exemplo, se você for no museu, você tem ali uma exposição de obras de artes. É como elas estão arranjadas naquele ambiente. Então, a expressão expositivo pode ser usada de duas maneiras. E aqui ela tanto serve para qualquer um dos tipos de esboço, como especificamente para um tipo de esboço que vai distribuir um livro inteiro, uma sessão inteira, num conjunto de dias, para que as pessoas possam entender de maneira mais abrangente aquele livro específico da Bíblia. E o textual não, ele vai pegar uma sequência de versículos ou seção da passagem. E ali você vai expor versículo a versículo, seguindo uma sequência lógica, até chegar na conclusão e na chamada para ação. Então essa é a diferença básica entre o expositivo, entre o esboço textual e o expositivo. E aí na sequência a gente tem o esboço narrativo. Esse também é muito interessante, porque em vez de se concentrar em um tema ou texto específico, esse tipo de esboço conta uma história da Bíblia, usando-a como base para transmitir mensagem ou lição espiritual. Nesse tipo de esboço são destacados os pontos chaves da trama. Olha só, trama, os personagens principais e os eventos mais importantes. O objetivo é transmitir os ensinamentos e princípios espirituais presentes na narrativa, destacando a mensagem central e suas aplicações práticas. Por exemplo, você pode contar como narrativa, por exemplo, a história de Ruth e Noemi na saga que está em seu livro, desde a partida para Moabe, a morte dos filhos de Noemi, depois toda aquela situação do casamento de Ruth com Boaz e do desfecho tão lindo que tem naquele livro. Você pode contar em forma de narrativa, como também outras histórias bíblicas, então esse é mais fácil de compreender. E o último desses 5 mais importantes é o dedutivo. Esse tipo de esboço começa com uma tese ou ideia central baseada em uma passagem bíblica, e em seguida desenvolve essa ideia usando outras passagens, explicações teológicas e aplicações práticas. O esboço dedutivo é especialmente útil quando se deseja defender uma doutrina específica ou apresentar um pensamento teológico. Ele é chamado de dedutivo porque se move do geral para o específico, seguindo um processo lógico de demonstração. Por exemplo, você pode levantar a tese de que a oração é útil para todos os aspectos da vida. E aí você, tendo dito isso, você pode agora trazer um conjunto de textos bíblicos que vão dar força, que vão basear a sua tese de que a oração é útil para cada área da vida. Então, esse é um esboço dedutivo, ok? Então você tem aqui as definições de cada um desses 5 tipos de esboço, que eu considero extremamente importantes, por isso reuni nesse documento. Não é um trabalho fácil de se fazer, tá? Parece fácil depois que está pronto, mas eu precisei fazer muita pesquisa para chegar nesse material. Então, esse é um conteúdo autoral, é um conteúdo meu mesmo, para você que não me conhece, eu sou o Marcos de Bem, estrategista de comunicação bíblica, e eu procuro fazer curadoria
de conteúdo bíblico para fornecer para você elementos, ferramentas que você possa usar para crescer o seu ministério de pregação e ser útil à sua igreja, ser útil à sua família, ser útil à sua comunidade, ser útil a quem quer que seja ministrando a palavra do Senhor. Então que Deus te abençoe através do seu ministério, através desse conteúdo, e continue fazendo crescer o seu ministério em nome de Jesus.